todos! Sejam muito bem-vindos ao programa Carreiras e Profissões, uma iniciativa da ABRE, Agência Brasileira de Estágio, e Universidade Anhanguera, Unidade Santo André. Psicologia é a ciência que estuda as funções mentais, desde o comportamento humano até suas interações com o ambiente físico e social. O profissional da área é aquele que estuda fenômenos psíquicos e comportamentais do ser humano, por meio de análises das emoções, ideias e valores da pessoa. Ele diagnostica, previne e trata doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade. E para conhecer mais sobre esse universo, visitamos alguns profissionais e conhecemos e acompanhamos um pouquinho do dia a dia desta profissão. Confira! Meu nome é Júlia Sericicas Loyola, eu sou psicóloga, formada psicóloga e como especialização sou neuropsicóloga. Então, o psicólogo, ele avalia o comportamento das pessoas, as emoções, a psique de todo ser humano. E o neuropsicólogo, ele vai um pouco além disso, ele avalia as funções cognitivas, as alterações cognitivas, as funções cognitivas dos indivíduos, Então, a função da linguagem, a praxia, as funções executivas, todas as funções que têm algumas alterações. O meu trabalho é estar atendendo essas pessoas que buscam atendimento, todos os pacientes que buscam atendimento, tanto de psicoterapia, a minha linha é uma psicoterapia cognitiva comportamental, porque o nosso comportamento ele passa pelo pensamento, esse pensamento ele é muito rápido, então muitas vezes a gente pensa que o nosso comportamento ele é automático, mas não, por frações de segundos ele passa pelo nosso pensamento, então é possível modelar esse comportamento, nós mudarmos muitas vezes o nosso comportamento por meio do nosso pensamento. Isso requer algum treino, então a gente tem que saber o quanto isso vai nos beneficiar ou não, tá? Muitas vezes fala assim, não, imagina, não é isso. Mas existem técnicas para isso, Então, por que eu escolhi essa técnica? Não desprezando as outras técnicas, mas essa técnica, na minha praxia, na minha exerção, no meu exercício da minha profissão, essa técnica ela é mais assertiva, porque ela é mais pontual, ela tem um tempo de início, tempo de fim. Pode se abrir outras demandas, o paciente pode trazer outras demandas, por exemplo, sair do transtorno do pânico e querer trabalhar outras coisas emocionais, outros aspectos emocionais, mas inicialmente ele vai ter um começo, um meio e um fim para tirar aquela ansiedade generalizada. E como eu trabalho muito com a psiquiatria, nós temos que ser também mais pontuais, porque muitas vezes o paciente não tem uma condição egóica, Então ele não tem aquele tempo, todo aquele insight que um outro paciente normal teria. Meu nome é Ivete Soares, eu sou psicóloga, formada desde 1996. Tenho uma especialização em dependência química. Eu iniciei minha carreira trabalhando com dependentes químicos, trabalho com dependência química há 20 anos. Já passei por algumas comunidades terapêuticas, clínicas psiquiátricas. Eu cheguei ao Bezerra de Menezes, ao Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, pelo ambulatório. Então, o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes tem um onde atendemos as questões de psiquiatria com psicólogos e psiquiatras.
Na psiquiatria, nós temos a ala de internação, né? Temos o setor de internação, na verdade, e temos aqui também no Bezerra de Menezes a dependência química, que é outro setor administrado por outra coordenadora. Então, no meu setor, eu coordeno uma equipe de 4 psicólogas, temos uma assistente social e temos também os médicos psiquiatras que assistem os pacientes e os médicos plantonistas que cuidam das internações, das altas e das intercorrências fora o horário em que os assistentes estejam aqui. Além disso, nós temos aqui também o hospital dia. Então, o paciente, quando conclui o tratamento, além de ter a opção do ambulatório, ele também tem a opção de seguir o seu tratamento em hospital dia. Então, o hospital dia fica nesta mesma unidade, só um outro administrado por outra coordenadora também. Então, no hospital dia, eles mantêm o tratamento, tem as oficinas, e essas oficinas, algumas também são utilizadas pelo setor de psiquiatria enquanto o paciente está internado. Ele pode participar das atividades, como outras atividades, outros grupos que acontecem também à medida que o paciente está em condições de acompanhá-los. Meu nome é Luciane, sou psicóloga aqui do Hospital Bezerra de Menezes, trabalho no setor da internação, faço pós-graduação em neuropsicologia no Hospital Albert Einstein, trabalho aqui no hospital 1 ano e 3 meses, mas já tenho a formação clínica. Para a pessoa trabalhar no setor de internação, acho que a primeira coisa a gente tem que gostar e amar do que a gente faz. Nós estamos trabalhando com o pessoal que vem bem debilitado, muitas questões psiquiátricas crônicas e muitos agudos. Primeiro inicia na parte do agudos, quando entram, e depois vamos referenciando para a ala. A função do psicólogo aqui no hospital é a parte psicoeducativa, onde a gente oferece uma escolha, a gente senta com o paciente, entende as questões dele, não aprofundamos outras questões, mas trabalhamos na parte da remissão dos sintomas. Remitindo os sintomas, a pessoa volta à vida normal, é onde nós fazemos os outros encaminhamentos. Para ser o psicólogo hospitalar e trabalhar na psicologia, na psiquiatria, principalmente do hospital, acho que a gente também tem que ter muita empatia. Entender o sofrimento da pessoa, porque ninguém chega aqui sem o sofrimento real. E é isso, é o que nós fazemos aqui. Bom, pensando na autoestima dos pacientes, né, nós temos também o nosso salão de beleza, onde os pacientes podem ser encaminhados, até fazem pedidos, né, nós orientamos. E esse autocuidado, né, feito com carinho, os cortes de cabelo, as unhas que podem ser cortadas. Então, todo esse cuidado tem uma profissional capacitada, né, que faz isso, buscando resgatar a autoimagem desse paciente. Então, com certeza, a autoestima melhora muito à medida que ele se vê, né, vamos dizer, por dentro e por fora. Essa parte aqui é a oficina de artes, é um setor muito importante na parte da internação. Por quê? Aqui os pacientes, eles começam a trabalhar a criatividade, nós trabalhamos a psicomotricidade, o movimento fino. Para alguns, às vezes, até mesmo costurar esse botão é bem simples, mas para quem vem de uma medicação ou que ainda não está tendo controle, nós trabalhamos toda essa parte. Temos aqui no hospital uma parte que nós trabalhamos com o coral. Como é que é feito? Quarta-feira os pacientes vêm, ensaiam com o professor Luiz, 4 músicas, onde eles vão apresentar no programa de família. É onde a família tem o privilégio de ver eles cantando, né? E essa parte que o coral se apresenta é muito enriquecedor. Por quê? Porque a gente vê a evolução do paciente, aquele que chegou, ainda estava naquele setor de agudos, aí vai remitindo sintomas, vai sendo liberado para a ala. Quando ele começa a ser liberado para essa oficina aqui, aí participa do coral. É onde nós vemos os pacientes nossos, quando eles começam a cantar, se desenvolver, pegar a partitura e acompanhar com o professor Luiz. Quinta-feira é um dia muito especial aqui no hospital, que tem esse encontro com as famílias e esse diferencial que a gente canta junto com eles no coral, né? Que é muito bacana a participação deles.
Meu nome é Laís, eu sou psiquiatra aqui no Centro de Tratamento Bezerra de Menezes e essa é a Luciane, minha parceira, psicóloga, minha parceira, anjo da guarda. O papel do psicólogo junto ao psiquiatra é essencial, eles fazem uma avaliação global do paciente. Bem na área comportamental, onde nós aqui somos salva-vidas, né? A gente entra com a parte médica entra mais com uma avaliação psicopatológica mais objetiva, com diagnóstico, a terapêutica, enquanto que o psicólogo trabalha de repente no que predispôs a doença do paciente, né, e como fazer para mudar, para que não ocorra de novo, o que é essencial, tá? Então a gente trilha um caminho e o psicólogo trilha a direção, né? Acredito que seja isso. Semana os psicólogos ficam com os pacientes e todas as ocorrências, tudo que a gente vê de diferente, quando o médico senta, nós discutimos os casos juntos. Aí, a partir daquilo, a gente vai trilhando para ver a melhora, ou se está um rebaixamento, entra com a medicação e a parte comportamental. Somos uma dupla muito especial. Com certeza. Muito obrigada. Pessoal, muito legal a matéria, deu para entender um pouquinho melhor sobre o dia a dia desses profissionais, né? E para conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão, nós temos a honra de receber em nossos estúdios a psicóloga, neuropsicóloga Júlia Loyola. Tudo bem, Júlia? É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço. É isso aí, muito obrigado. E o professor e coordenador do curso de psicologia aqui da Anguera, professor Sérgio Sardinha. Olá, tudo bem? É um prazer, professor. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Júlia, por que você escolheu a psicologia? Então, eu sempre gostei, assim, me interessei de entender e escutar as pessoas, entender sobre os comportamentos, né? Entender um pouco sobre o comportamento do ser humano. E isso me instigou a procurar, né, depois de algum tempo, estudar psicologia. E atualmente qual a sua especialização? Então, atualmente eu sou neuropsicóloga, tá? Mas foi um caminho para chegar até aí, né? Eu acho que quando você sai da faculdade, você sai com um leque de oportunidades, ou você já sai pensando que você tem já um caminho, mas o caminho ele vai se moldando, você vai traçando conforme as oportunidades, conforme a sua dedicação, conforme a sua expertise, né? E aí foi esse caminho. Além de neuropsicóloga, né, eu sou paliativista, né, que eu tive uma oportunidade também muito bacana de atender pacientes em estado terminal. E com isso me fez pensar também nessa questão de um atendimento mais breve e ir para essa área da neuropsicologia. Perfeito. E o senhor, professor, como o senhor começou, o senhor atua como psicólogo no momento, além de lecionar? Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu sempre tive interesse pela natureza humana, né? Pelo o que motiva as pessoas, o que faz as pessoas fazerem as coisas de um modo e não de outro, o que movimenta o ser humano. Isso é algo que me atrai desde jovem. E eu percebi na psicologia a oportunidade de estudar, né, a mente humana, como funcionamos psiquicamente, e sou cada vez mais apaixonado por essa profissão. Que legal, que legal. E Júlio, fala uma coisa pra gente. O que você percebe de diferente dessa nova geração, né, desses novos psicólogos que estão chegando no mercado, né, e o que podemos esperar dessa nova geração? O profissional, quando ele sai da faculdade, ele já vem com aquilo, não, eu vou montar meu consultório, eu quero trabalhar independente. No entanto, a realidade é outra. Então, muitas vezes, você precisa também trabalhar em lugares
para você ter conhecimento, não só teórico quanto prático, tem que continuar estudando, você tem que compartilhar para você ter essa experiência. E o paciente, que é o cliente, ele não vem assim do nada, né? Você vai ter que se formar, você tem que... o paciente que vai te indicando outro paciente. Então, isso demora um tempo. Então, eu acho que ele tem que ter ser um pouco menos ansioso. Sim, às vezes ele quer empreender, a profissão, ela pode permitir isso, professor? Você concorda com isso? Às vezes ela sugere que ele possa abrir um consultório, já sair atendendo, mas ele precisa ter o pé no chão, né? Não tem que empreender. E tem que aprender que não é tão fácil assim, que existe a necessidade de planejamento. Às vezes o jovem estudante, ele acaba de se formar, ele ainda tem aquela visão de jovem estudante de que o mundo está aos pés dele, tem que lhe servir. E aí na hora que ele vai para o mercado de trabalho, ele monta um consultório, ele monta um empreendimento, ele descobre que não é bem assim, que ele tem que fazer algo a mais. Então eu acho que mesmo que no primeiro momento ele tenha pouco sucesso nessa iniciativa, ele começa a perceber de fato como o mundo funciona. Aí ele vai ter de fato um reflexo do trabalho dele em função das ações dele. Sim. E essa relação de causa e efeito ficam mais maduras, ficam mais sofisticadas e ele vai se desenvolver. Eles são jovens, em geral se formam em torno aí de 25, 30, 35 anos, um ou outro se forma um pouco depois, mas esse é um momento rico de aprendizagem fora do ambiente escolar. Quer dizer, agora de fato ele vai saber o que é uma profissão. Todos nós, nas nossas profissões, temos muitos desafios. E a do psicólogo não é diferente. Sem dúvida. E os alunos, como eles encaram a profissão em sala de aula? O que você percebe? Logo de imediato, quando eles entram, a profissional estava comentando sobre o consultório. Esse é o primeiro sonho. Talvez seja isso mesmo, um sonho grande, né? Depois ele vai percebendo outras áreas. Existe a área organizacional, existe a área da saúde, existe a área esportiva. Enfim, ele vai descobrindo que o psicólogo é mais do que um psicólogo clínico, né? Existem outras atividades que ele pode atuar. E isso também faz parte do aprendizado dele. Legal, legal. Professor, Júlio, nós temos uma pergunta de uma estudante, né? Então, vamos acompanhar a pergunta dela, entender um pouquinho das dúvidas, tentar ajudá-la, tá bom? Pode rodar. Eu me chamo Carlos, eu faço psicologia, estou no meu 8º semestre de psicologia, né? Acabando já o curso, né? Em reta final. E gostaria de saber, depois da formação, quais são as áreas que um psicólogo pode vir a atuar? Tirando a área de clínica, né? E eu gostaria de saber também a respeito de salários, né? De valores de salário. Se esse salário vem de acordo com o CRP ou se é da empresa onde que esse psicólogo pode estar atuando. Então, Júlio, acho que essa pergunta pode ser direcionada a você, né? O Carlos quer saber quais as áreas que ele pode atuar. O professor acaba de citar algumas possibilidades e quais as diferenças entre salários, cargos, enfim, fala um pouquinho pra gente. Então, como o professor disse, né, existem várias áreas de atuação, né, desde a área clínica mesmo, até a área acadêmica. Nós temos a área de educacional, institucional, que é mais na parte de recursos humanos e outras áreas ligadas à área de consultorias, coaches. Tem a área de esportes, tem a neuropsicologia, que é uma outra especialização. Tem um leque de oportunidades, né? E aí ele vai, com isso, né, como o professor diz, esse amadurecimento, né, indo para o mercado, ele vai se sentindo, vai se reconhecendo e vai buscando esses aperfeiçoamentos. Tem o cuidados paliativos, tem a psicologia hospitalar, né, de saúde mental, né? Apesar dessa luta antimanicomial, existem ainda hospitais, né, de saúde mental com um outro caráter, com outra visão e que necessita também profissionais com outro olhar.
E assim, quanto ao salário, o salário varia, né? Nós não temos assim, existe uma base salarial que é indicada pelo sindicato, tá? Mas o salário, ele é variado, né? Então, por exemplo, se o psicólogo ele vai trabalhar na clínica, vai depender da onde ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, vai depender como ele vai cobrar, né? Muitas vezes ele trabalha também, ele é um prestador de serviços, né? Então ele vai trabalhar para uma clínica que atende operadoras, como para outros convênios, então ele vai ganhar uma porcentagem. Tá? E também ele não tem que pensar nisso agora, né? Também ele tem que pensar que no início ele vai estar fazendo um investimento. Sem né? dúvida, Isso é um investimento, né? Um investimento para ele mesmo. Sem dúvida. Professor, como que ele deve se preparar para isso? Para não pensar apenas no salário, né? O senhor pode dizer? Ele tem que fazer algo que ele goste. Sem dúvida. Isso é fundamental. Ele vai aprender nessas novas situações, ele vai se desenvolver, como a colega estava comentando, e até sobre os salários, por exemplo, alguns alunos às vezes pensam, na área organizacional eu não quero trabalhar, e a área de desenvolvimento de pessoas é uma área que remunera muito bem, mas para os iniciantes não tão bem. Então ele precisa desenvolver-se, criar um currículo naquela área para que ele possa começar a alcançar patamares maiores. O início sempre é mais modesto. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos acompanhar mais uma perguntinha? Pode rodar. Olá, pessoal. Meu nome é Gleice, estudante de Psicologia do 7º semestre. Eu gostaria de saber o que o recém-formado pode esperar do mercado de trabalho na área de Psicologia. E aí, professor, o que o recém-formado pode esperar do mercado para os psicólogos? Ele pode esperar um mercado muito exigente. Muito exigente. Ele quer acima de qualquer profissão, no nosso caso aqui estamos falando da psicologia, mas acima de qualquer profissão, o mercado quer pessoas que sejam capazes de ter iniciativa, que sejam comprometidas, que tenham capacidade de envolver-se em projetos. É isso que o mercado espera. Não espera da profissão A, B ou C coisas diferentes. Eles querem atitude. A gente fala tanto disso no nosso dia a dia, né? Que a gente precisa ter atitude, que nós precisamos ser capazes de se envolver com os projetos. É isso que o mercado espera. E ter atitude é algo muito exigente. Então o mercado exige muito do recém-formado, ou do estudante ainda, ou do profissional que já está há algum tempo. Não é porque o profissional está há algum tempo que ele também não tem que ter atitude. Ele tem que ter envolvimento, ele tem que ter paixão por aquele trabalho, mas ele tem que se envolver de fato. Não pode fazer de conta, porque as empresas precisam de pessoas com atitudes, que tenham uma grande capacidade de se envolver em projetos mais amplos, que não só daquela área específica. Hoje em dia se pedem profissionais que sejam capazes de ter uma visão ampla da situação. Isso é muito importante. Quer complementar com alguma informação? Eu acho que o professor falou muito bem, né? Essa questão que fala da paixão, né? Se você não gosta, você precisa gostar, né? Gostar do que você faz. Isso faz com que você se envolva, né? E você se envolvendo, você consegue se motivar, né? Para você crescer, né, e ter envolvimento em qualquer que seja o projeto, ou empresa, ou missão que você esteja fazendo. Perfeito, perfeito. É um papo muito legal. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais sobre esse universo da psicologia que é tão importante, tão necessário para a sociedade, tá bom? Então até já, pessoal! Com mais de 10 anos de mercado, a ABRE, Agência Brasileira de Emprego e Estágio, conta com mais de 75 mil candidatos cadastrados no Grande ABC. A ABRE conecta a sua empresa ao candidato ideal, trazendo satisfação e qualidade com o melhor custo-benefício. ABRE, deixe o entusiasmo entrar em sua empresa. Contrate um estagiário. Acesse e cadastre-se www.portalabre.com.br. A Adriana está em casa com a família toda e a sogra fazendo aquela receita da internet. Mas será que a sua internet aguenta tantos aparelhos online ao mesmo tempo? Sem Vivo Fibra, a receita vai ficar um horror. Não
Não deixe a banda larga virar um drama na sua vida. Mude para Vivo Fibra e deixe sua família inteira conectada ao mesmo tempo com a ultra velocidade da Vivo. Banda larga é Vivo Fibra. Venha para a ultra velocidade. Assine já. É isso aí, pessoal. Estamos de volta e agora, para receber um pouquinho mais de informação e conhecimento, vamos acompanhar o quadro do nosso amigo Rodolfo Nakamura com o Dicionário do Sucesso. Roda aí, Nakamura! É isso aí, José Carlos. Sempre um prazer participar do programa Carreiras e Profissões. Alô a todos vocês, um grande abraço. Olha só, a palavra de hoje é criatividade. Criatividade, muita gente acredita que é a capacidade de ter ideias absolutamente inovadoras. E olha só, nem sempre é isso. Às vezes, trazer a experiência de uma outra situação para resolver um problema é um novo ponto de vista, é a solução daquele problema. Isso é ter criatividade. Criatividade, então, resumindo, é a capacidade de ter um novo olhar sobre um problema e chegar a uma solução, tá bom? Essa é a dica de hoje do Dicionário do Sucesso e a gente se vê na próxima semana. Até lá! E agora voltando aqui para o nosso bate-papo, professor, o mercado está muito exigente mesmo? Qual a realidade encontrada pelos jovens que procuram uma oportunidade? Eles vão encontrar um mercado amplo e com novas possibilidades. As pessoas podem pensar que o trabalho é só presencial, como nós estamos aqui nessa entrevista, e hoje em dia não é bem assim. Você podia ter me entrevistado pela internet, você teria ter feito só uma voz, né? Sem ver a minha imagem, né? Para a televisão não é tão atrativo assim, mas existem possibilidades de trabalho em que você não está fisicamente ali. Sim. Novamente vem a questão do envolvimento, dos projetos que existem, e hoje, com as novas tecnologias, existem uma série de possibilidades que nós hoje nem teríamos como mensurar claramente. Aonde eu posso trabalhar exatamente? Não se tem muito bem claro isso. Os profissionais que trabalham, por exemplo, numa empresa e que o psicólogo deve ajudar a se desenvolverem, a se colocarem melhor no seu trabalho, a se posicionarem melhor frente aos grupos, como é que ele pode fazer isso? Então, existem uma série de desafios que talvez a gente nem consiga mensurar tão bem hoje em dia, porque nós estamos nessa virada tecnológica, estamos vivendo isso e é difícil mensurar essa questão. Mas, novamente, aqui o que se precisa de criatividade, de envolvimento, de participação, né? De alegria de fazer. Eu posso estar muito apaixonado, mas se eu não tenho atitude para fazer isso, as coisas não vão andar tão bem. Então, nós precisamos de todos esses processos juntos. Perfeito. E, Júlio, o que os jovens precisam fazer, como eles podem se preparar para que não percam essas oportunidades que o professor mencionou? Está sempre se atualizando, tanto durante a sua formação, após a sua formação, buscando essas atualizações, porque assim, a atitude que o professor fala, né, é estar indo atrás, né, tá indo buscar. Por exemplo, hoje, quando o professor fala da tecnologia, mesmo dentro do atendimento psicológico, nós temos pelo CRP já algumas plataformas que é de psicoterapia breve, que já são aprovadas. Então, essa é uma oportunidade, né? Além disso, tem políticas públicas, né? Então, o psicólogo também, além disso, ele precisa não estar só voltado para o mundo dele. Ele tem que trabalhar interdisciplinar. Né? O que eu vejo, assim, por exemplo, eu coordenava um setor dentro de um hospital. O que eu percebia com os psicólogos lá, que já eram psicólogos que não eram recém-formados. Eles reclamavam sobre os médicos que muitas vezes não dialogavam e não compartilhavam com eles. No entanto, eles também tinham essa dificuldade de compartilhar, né? E de interagir com os assistentes sociais, com a equipe de enfermagem. Então, é isso que a gente precisa aprender, sair desse local onde nós estamos e trabalhar, mesmo dentro de um consultório, a gente precisa estar se comunicando com os outros profissionais. Perfeito. Tem mais uma perguntinha? Vamos acompanhar.
Oi pessoal, eu sou a Bianca, eu estou no 4º ano de Psicologia e gostaria de saber se quando saímos da universidade, saímos aptos para trabalhar na área hospitalar. Bianca, a Júlia acabou de dizer que coordenou um hospital, né? E aí, Júlia, eles saem preparados? Então, assim, preparados não, mas existe a possibilidade, lógico, né? Existe a possibilidade, contanto que se tenha uma supervisão, né, de um coordenador, psicólogo. É importante sempre o psicólogo estar fazendo uma terapia, né? E ele imediatamente, né, o que se pede é que ele já comece a sair da faculdade e, assim, já começa, se você tem esse desejo, né, Bianca, né? Bianca. Você comece já a buscar uma especialização em psicologia hospitalar. Porque assim, é uma exigência também do mercado que pede, não tem uma experiência, mas ela já está fazendo algum tipo de especialização. Quando nós analisamos os currículos dentro do hospital, a gente percebe isso e a gente busca esse tipo. Mas existem também estagiários que nós damos oportunidades também. Que legal, que legal. Vamos acompanhar mais uma perguntinha? Meu nome é Gustavo de Souza Fernandes, estou fazendo psicologia. Queria saber se o psicólogo, para atuar na área jurídica, precisa de alguma especialização. Obrigado. Opa, legal. Boa pergunta, hein, Gustavo? Área jurídica. Eu confesso que eu não conhecia essa modalidade da psicologia na área jurídica. E aí, professor? Existe uma demanda muito grande na área jurídica. Que legal. Infelizmente, nem sempre são situações muito agradáveis. Às vezes são disputas familiares pela guarda de uma criança ou situações relacionadas a maltratos de idosos, de pais. São sempre situações muito difíceis, justamente por isso estão sob litígio, estão sendo discutidas na esfera jurídica. Às vezes o aluno pensa que ele tem que fazer uma especialização nessa área, mas ele tem muitas coisas durante o curso que fazem parte desse processo. Por exemplo, a avaliação psicológica, os testes psicológicos, como os alunos gostam de falar, psicologia do desenvolvimento, psicopatologia, algumas linhas teóricas. Não quero citar nenhuma aqui para não privilegiar nenhuma delas, mas existem várias linhas de pensamento. Enfim, além disso, a esfera institucional, como foi aqui comentada. Então, você ter noção desses processos todos, você vai usar todos esses conteúdos que foram ditos de maneira separada, digamos assim, né? Segmentada, dizendo melhor, durante o curso, isso vai ser aglutinado nas atividades, tanto essa jurídica como qualquer outra. É claro que ele pode fazer também especializações, isso vai ajudá-lo, mas ele pode também estar trabalhando com um grupo de pessoas que já têm experiência na área e vai começando a se desenvolver e aprender como é que se faz isso. Por mais que ele se especialize, se ele nunca trabalhar na área, ele também não vai criar expertise nessa situação. Então ele vai precisar... Comece funilar suas... Ele vai vendo um colega que já trabalha na área, ele vai aprender um pouco com os procedimentos que já são adotados, ele não vai estar na linha de frente logo no início do trabalho, ele vai trabalhar com os profissionais mais experientes e ele vai adquirir conhecimento sobre isso. Sem dúvida, muito, muito importante, muito bacana. Acho que muitos não imaginavam essa possibilidade, né? E abre esse leque. Então vamos para mais uma pergunta. Olá, eu sou Maria Luciana, sou aluna do 5º semestre de Psicologia. Gostaria de saber o porquê alunos com idade mais avançada não conseguem estágios. Obrigada. Mas a Maria é nova e está preocupada com estágio para pessoas mais velhas. Júlia, você sente alguma coisa sobre isso? O que você pode dizer? Maria, né? Então, eu também passei por essa experiência e é minha segunda universidade, faculdade, formação. E eu sempre quis fazer psicologia, mas a minha primeira opção, por uma questão de estar trabalhando num outro segmento, eu optei, no primeiro momento, uma outra escolha profissional. Depois, como eu não tinha tanta motivação, resolvi fazer o que eu sempre desejei, a psicologia. E também pensei, poxa, eu sou mais velha, eu acho que eu vou ter uma dificuldade. Quando eu entrei, eu achei que eu iria para a área organizacional, entendeu? Até por eu ser mais velha,
por eu já ter ter experiência organizacional, mas não, né? Eu mandava os currículos para a área institucional e as áreas hospitalares, as ONGs, as ONGs, elas logo de início já chamaram eu para fazer os estágios. Então, o que eu acho importante, não é difícil, mas o que é importante, como o professor citou, é a experiência, né? Então, o que eu fiz? Eu abdiquei do meu trabalho a partir do 4º ano, tá? De um salário que eu tinha bom, e me dediquei, a partir do 4º ano, eu busquei um estágio remunerado. Tá? E eu falei, se eu não tivesse remunerado, eu ia fazer ele voluntário. Para quê? Para eu ter essa experiência, como o professor falou. Eu não ia estar na linha de frente, mas lá no estágio eu tinha uma supervisão, tinha uma equipe, tinha discussão de caso, e fez 2 anos. A partir do momento que eu saí, logo em seguida, a mesma instituição já me chamou para trabalhar. Então, foi uma consequência. Então, desde lá, eu nunca tive problema de desemprego. Então, assim, é isso, você precisa se lançar e buscar. Se você ficar esperando e ficar se achando velha, você não vai conseguir. E aí você vai estar fora mesmo. Vai estar fora mesmo, né? Professor, esses estudantes que não conseguem o estágio no período da faculdade, né? O que eles podem fazer de diferente para se destacar? Como a Júlia colocou, trabalhos voluntários. Eu acho que ele pode se destacar desde a sala de aula. Desde a sala de aula. Eu vejo, por exemplo, um aluno que tem atitudes pouco corretas, aquela coisa do jovem, que não está necessariamente errado, né? Mas ele tem uma atitude muito displicente. Se um colega tem uma oportunidade de trabalho na empresa dele, será que ele vai convidar aquele colega que tem aquela atitude displicente? Ou ele vai convidar aquele colega que tem uma atividade mais ativa, uma atitude mais cuidadosa com o colega? Quem será que vai ser convidado? Sim. Então, se fala muito de network atualmente, o nosso primeiro e grande campo de relacionamentos é a própria sala de aula. Então, os colegas que têm uma atitude melhor ali já estão começando o seu estágio ali. Pense sempre nisso. A cada momento você está se relacionando com um possível colega de profissão. Sendo que você vive esse ambiente, são pessoas que se relacionam, os professores, né? Claro, o professor tem uma oportunidade, quem será que ele vai indicar? Sem dúvida. As pessoas vão construindo esses relacionamentos. Perfeito. E essa atitude que nós comentamos, acho que permeou todo o nosso diálogo aqui, é algo que a gente não faz sem muita boa vontade, sem muita paixão, e sem espírito de que seja assim. Sim. Não é algo que a gente tenta fazer. Ou nós fazemos, ou não. E quem procura alguém da psicologia, procura alguém que se envolva verdadeiramente. Não alguém que ouça de maneira displicente. Sem dúvida. Sim. Alguma colocação, Júlia? Eu queria, assim, o que o professor disse é essencial e relevante. E, assim, eu linko também essa questão da postura, né, com a questão da ética, né? Nós temos a ética, né, que nos rege, né? Então, a ética, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem que estar muito atento à questão da ética, né? Então, quando ele disse da questão até da nossa atividade forense, né, essa questão da alienação parental, né, dos nossos relatórios, dos nossos envolvimentos com o paciente, da nossa postura, das nossas roupas, né? Então, a questão que ele falou desde a sala de aula, né, essa atitude, como o aluno, né, apesar de ser jovem, ele vai mudando, né? Tem que ir introjetando isso, né? Eu acho que você, como professor, né, coordenador, talvez você sinta essa mudança, né, do primeiro ano para o 5º ano, né? O quanto isso diferencia, e você já vai percebendo aqueles que já estão mais preparados, não só intelectualmente, assim, de questão da teoria, mas de postura mesmo, né? Exatamente. Perfeito, muito legal. Obrigado, Júlia, pela participação. Obrigado, professor. Foi muito importante o depoimento dos dois. Acho que contribuiu muito com o pessoal que está em casa nos assistindo pela internet. Você curta o nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook. Acompanhe sempre o programa Carreiras e Profissões, porque sempre temos uma profissão diferente
um debate sobre ela com personagens importantes que compõem essa profissão e pode ajudar muito aí na escolha correta. Foi falado muito da importância da escolha da profissão, né? Acho que a grande mensagem que fica nesse programa é fazer o que gosta, né? Fazer com paixão, se envolver, né? Isso faz toda a diferença. Né? Muito obrigado os dois pela participação, muito obrigado você aí de casa, obrigado ao pessoal da ABRE, Agência Brasileira de Estágio, que é a grande idealizadora desse projeto, a Universidade de Anhanguera, a Unidade de Santo André, toda a sua equipe técnica, seus alunos envolvidos nesse projeto, e aos nossos colaboradores, como o Restaurante Dona Maria, como a Via Cal, revendedora exclusiva da Vivo, e também a nossa querida amiga Barbearia Las Vegas Barbershop, do nosso amigo Juca e o Sturt. Forte abraço, pessoal. Te aguardo até o próximo programa. Até lá. Obrigado.